queridos, eu sou a professora Joana Lúcia e hoje nós vamos iniciar uma parte muito importante das artes, que é o ponto, a linha, tá? E a forma. Na primeira videoaula nós falamos sobre a teoria das cores, na segunda videoaula nós falamos de luz e sombra, e agora nós vamos dar sequência a uma parte que é uma das mais importantes nas artes visuais. Para se fazer uma arte, seja ela abstrata, que é aquela que você vê combinação harmônica de cores, de formas, mas você não consegue identificar o que o artista quis, né, expressar, exprimir. E aquela realista em que você olha, logo você percebe do que se trata, né? É uma imagem próxima do real. Tanto para ambas as artes é necessário o uso da linha, do ponto. A linha e o ponto vão dar a forma, vão dar origem à arte visual. Então, para começar, eu já quero mostrar para vocês aqui, ó, este quadro, tá? Deixa eu aumentar aqui. Esse quadro, ele é de uma aluna que doou para meu esposo, que é professor dela, né? E eu queria trabalhar com vocês, não tô conseguindo aumentar muito. Os elementos desse quadro, olha só. Nós temos aqui, né? Tanto assim quanto assim, ele pode ser analisado. Então, observe que a aluna, né, usou as cores primárias. Quais são as cores primárias que nós temos aqui? Deixa eu ver se eu ainda... Acho que se eu puser isso, assim. Utilizou, então, o amarelo, o azul, né, porque por sinal são complementares, e o vermelho, né? Utilizou, então, essas... três cores, né, primárias, e também utilizou as cores neutras, que é quem? O branco e o preto. Observa que as formas que ela deu são ou pontos que formaram esses objetos, ou até mesmo linha, né? E existem vários tipos de linhas que nós vamos ver. Então, desculpe, só que para que vocês entendam, né, uma obra de arte, ela se fundamenta nesses elementos básicos. E é isso que a gente vai explorar agora, ó. O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutível. É o elemento mais simples que compõe a matéria. Tá? O ponto indica uma posição no espaço. Qualquer ponto tem grande poder de atração visual sobre o olho. Então, baseado nessa teoria, a aluna, ela fez a obra, né? E ela coloca esse ponto. Por mais harmoniosa que a obra seja, nós temos a tendência, o nosso olhar tem a tendência de olhar para este ponto. Principalmente porque ela colocou o branco, que é uma cor neutra, juntamente com o preto, que é outra cor neutra, que deu um contraste com o fundo azul. Talvez se fosse tudo preto ou tudo um azul mais claro ou mais escuro, passaria despercebido. Mas, enfim, o ponto, ele chama a atenção dos nossos olhos, do nosso sistema sensorial, né? E aí, pessoal, olha só. O ponto lembra muito aquela técnica que nós já estudamos, que é o pontilhismo, né? Como já falamos ali em cima, em outros tempos. O pontilhismo, os pioneiros nesse movimento foi Georges Seurat e Paul Sinat, tá? Porém, os outros grandes nomes estão vinculados como Henrique Edmond, Edgar Degas, Charles Angrade. Eu não consigo pronunciar o outro. Acho que é Chuck Close, deve ser. Esses nomes complicadinhos, né? E deixa eu aumentar aqui.
E o mais famoso de todos, que é o nosso querido Vincent Van Gogh. Por que querido? Porque ele está na maior parte dos livros didáticos da arte, até mesmo da educação infantil, tá? E no Brasil, entre o rol dos artistas, podemos citar Belmiro de Almeida, Eliseu Visconti e Arthur Timóteo da Costa, que são os artistas que pintavam por pontos, utilizando o ponto, tá? Vamos seguir. Então, olha só, pessoal, eu não tô conseguindo manter fixo essa janelinha. Só um instante. Então, vamos lá, olhe bem essa imagem, né? Ela é formada por uma retícula. O que é uma retícula? São uma rede de pontos de tamanhos diferentes que vai dar forma, vai dar volume, vai dar sombra e luz numa obra. Então, observa que esse rosto aqui, observe ele aqui e aqui, né? De longe, ele é uma obra realista, parece uma foto preto e branco. Mas quando tu aumenta, você consegue perceber, né, que é um conjunto de pontos bem, estrategicamente bem colocados, que vai dar o tom de luz, de sombra, de volume aos cabelos, a bochecha, tá vendo? A expressão do rosto. Então, os processos de impressão de qualquer tom contínuo, fotos e ilustrações, se baseiam no princípio dos pontos de diferentes tamanhos. O que isso quer dizer? A nossa impressora, por exemplo, nosso computador, quando você cria algum desenho neles, tanto o computador quanto a impressora, eles vão identificar os pontos, né? Então, a impressora, ela vai dar a impressão tingindo ali com diferentes pontos de tamanhos e cores diferentes para originar a imagem, né? As imagens digitais também são formadas por pontos, que são chamados de pixels. Um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels forma a imagem inteira. Né? Antigamente, quando nós comprávamos as câmeras, nós íamos muito pelos megapixels que elas podiam tirar a fotografia. Hoje em dia, a gente nem se liga nisso, né? As pessoas tiram mais foto pelo celular. E geralmente, 8 mega, 16 mega a capacidade das câmeras. Isso tem a ver com os megapixels que essa imagem é captada. A gente diz que uma imagem ela é ruim quando dá para ver esses quadrinhos, né? Ah, tá cheio de pixels, ou seja, a imagem tá mostrando ali, evidenciando os quadrinhos, os pontos que formam a imagem. Então, é uma imagem de baixa resolução, costuma-se não revelar fotos assim, né? Então, para vocês verem como que a tecnologia é muito aliado ao tradicional, né? É o tradicional ganhando uma nova roupagem. Então, dentro do pontilhismo, né, Paul Signac foi um pintor francês e um dos maiores representantes do pontilhismo. Produziu diversas obras, das quais se destacam a Ponte de Asnieres, 1888, olha, a data da abolição da escravidão aqui no Brasil, né? E a entrada do Porto de Marsella, 1911. O pontilhismo vem do francês pontilhisme, foi uma técnica de pintura criada na França, em 1880. Nela, a decomposição tonal é obtida a partir de pinceladas de minuta, ou seja, são pinceladas, né? O pincel sujo de tinta e ali o artista vai dando o formato à sua obra. Observe bem que você consegue perceber as pinceladas que ele deu aqui para originar esse desenho. Que parece ser abstrato, mas não é, porque a gente consegue perceber do que se trata. Trata-se de um lago, né? Dentro de uma cidade com um barco à vela. Então, é uma imagem realista ou real. Pois bem, pessoal, em sequências, os pontos, eles podem se ligar, né? Sendo capazes de dirigir o nosso olhar e sendo capazes também de formar a linha. Por exemplo, as crianças
adoram fazer essa arte aqui, né? O jornal, ele tem também o passatempo, que é ligar esses números um ao lado do outro, e ao ligar esses pontos, a gente completa o desenho, né? Por quê? Mesmo que não houvesse o número, provavelmente nós seríamos capazes de terminar este desenho, porque a sequência de pontos dá ao nosso cérebro ases para que a imaginação solte-se e que a gente consiga identificar a imagem, se é uma imagem conhecida de nosso cérebro. Então, pessoal, as linhas, né, que é o outro elemento básico da arte visual. Vamos a ela. A linha. Quando os pontos estão tão próximos, que podem ser identificados individualmente, eles formam uma linha, né? Quando a gente não consegue visualizá-los individualmente. Uma linha é a conexão entre dois ou mais pontos, ou tracejo, trajeto de um ponto em movimento, tá? Se esse ponto tá em movimento, logo eu vou deixar de ter um ponto e vou passar a ter uma linha, né? Eu criei esse ponto aqui, e esse ponto tá andando, logo eu deixo de ter um ponto e passo a ter uma linha. Ok, então vamos lá. Seja ela usada com flexibilidade e experimentalmente ou com precisão e medidas rigorosas, a linha é um meio indispensável para tornar visível, o que não pode ser visto, né? Então, olha aqui, os tipos de linha, né? Nós temos a reta, horizontal, vertical, ou um segmento de reta, quando eu tenho um ponto e a partir dele eu tenho o tracinho, né, a reta. Em matemática a gente chama isso de segmento de reta. Eu posso ter essa reta encurvada e ela passa a ser uma linha curva. E eu posso encurvá-la de novo e ela ser uma linha ondulatória, né, com a crista aqui em cima e o vale. Lembra de física? Então, não, né? Bom lembrar. A linha pode ser inclinada, né, como nos gráficos crescentes, né, igual o pico do coronavírus que está se inclinando. A linha ela pode ser quebrada, formando também uma crista, uma onda meio que, né, pontiaguda, digamos assim, onde eu vou ter o ápice, né, e a inclinação e o declínio. E ela pode ser em espiral. Então, esses variados tipos de linha vão dar as diversas obras de artes que existem. Então, aqui, por exemplo, a linha que essa aluna escolheu, né? Ela faz aqui, ó, a linha ondulada, né? Ondulatória. Ela faz a linha reta, né? Na horizontal. E com os pontos, ela acaba originando uma forma, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas aqui ainda é ponto, porque a gente consegue perceber o ponto individual, né? Seguindo. Pois bem, Munch, nascido em 1863, Eduard Munch foi o pintor e gravador norueguês, considerado um dos maiores representantes da corrente expressionista do século XX. Esse artista ficou conhecido por abordar temas relacionados a tragédias humanas, né? Por meio de peças que transmitiam sensações de angústia e desespero. Essa obra dele, né, é muito famosa, né? É o Grito. É a obra mais famosa de Eduard Munch. Nela, a figura humana não apresenta linhas reais, mas se contorce sob o efeito de emoções. Então, observa que ele não faz uma linha reta, ele faz ondulatórias, e através dessas ondulatórias, né, ele cria, ó, o fundo, ele cria um céu avermelhado, um lago, né, um campo ao redor desse lago, uma ponte, pessoas ao fundo, né, a própria pessoa feita de linhas ondulatórias, e a expressão de angústia, de medo, né, de grito, ele faz utilizando cores
frias, né? Lembra que eu falei para vocês que as cores frias, elas poderiam denotar angústia, melancolia, tristeza, depressão? Pois bem, quando os artistas sabem dessas características, eles conseguem usar e abusar dessas cores, dando às suas obras de arte toda uma importância. Então vamos lá. Impressionismo. Não é aqui que eu vou conseguir manter. Vamos, enfim. Impressionismo. O impressionismo, pessoal, ele surgiu em 1870 e foi até 1880. Surgiu na França no século XIX. Influenciou a música, foi um fator que contribuiu para a arte moderna. Característica: abstração, cores puras, contraste. Artista pinta ao ar livre, sensibilidade do artista, tá? Dentro do impressionismo, nós temos muito um artista que se destaca, que é o Seurat e o Renoir. O artista também que pintava muito ao ar livre, deixa eu ver se agora eu me lembro dele, o nome deles. Peraí. Esse Renoir. Então, pessoal, dentro do impressionismo, né, um dos artistas que mais ficaram famosos foi Claude Monet, tá? Esse movimento surgiu na França. E a biografia dele, assim como muitos outros pintores, né, é bem comovente. Ele era muito pobre e pintava, por ele não ter um estúdio, ele pintava ao ar livre. O seu estúdio era a natureza. Observa que a técnica dele é o ponto. O pontilismo e a linha dava origem à natureza. Ele tinha fascínio por pintar a natureza. E o que o tornou famoso? Primeiro, a velocidade com que ele pintava quadros gigantescos, tá? Em poucas horas. Isso mesmo, em poucas horas. Além disso, no quadro dele era possível captar a hora do dia. Ele conseguia ter a sensibilidade de perceber se era um dia frio, se era um dia quente, calorento, caloroso, se era um entardecer. Ele conseguia transmitir usando as cores, a combinação da sombra e da luz, de modo que a gente, ao olhar, a gente se sentia dentro daquela tela, daquele clima. Ele conseguia impregnar nas suas artes o clima local, o clima lindíssimos, né? Então aqui nós temos um quadro dele, passando aqui para algumas obras dele, né? Como o nome do movimento dizia, eram impressionantes.